Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para dar uma resposta a um vídeo, do reverendo Augusto Nicodemos. Em que sentido? Porque essas pessoas protestantes, quando eles vão falar da Igreja Católica no meio protestante ou para o meio protestante, ou aqui mesmo na internet, eles falam as piores mentiras sobre a igreja. Acredito que seja por ignorância, por não ler o catecismo da Igreja Católica. Por quê? Eu vou trazer as respostas para as colocações dele a partir do catecismo da Igreja Católica, porque ele fala que nós afirmamos por meio do catecismo, por meio da tradição, do magistério da igreja, coisas que não estão nas Sagradas Escrituras, Então, eu vou querer que você escute o vídeo aí, Estou dizendo escutar porque eu vou colocar uma taxa, Eu vou embaçar aí o vídeo para não ter problema com o Dr. Augusto Nicodemos, é assim que ele é chamado, e também não ter problema com o YouTube por questões de direitos autorais. Mas eu queria falar sobre isso. Veja o vídeo aí dele aí, esse aqui é o vídeo dele. São muitas as diferenças, mas eu vou tentar me concentrar nas principais. A primeira delas é com respeito à suficiência da Bíblia. A Igreja Católica aceita, além da Bíblia, o magistério católico e as declarações do Papa falando ex cátedra como fonte de revelação e fonte de verdade. Para os católicos, a revelação ainda está aberta. Deus continua a se revelar através do Papa e do magistério católico. Os protestantes têm o lema sola scriptura. A revelação de Deus já está contida na Bíblia. Não há novas revelações. Essa diferença é fundamental, porque muitas das práticas e doutrinas católicas, como a veneração dos santos, a adoração de Maria, mediação de Maria, assunção de Maria, o purgatório, os 7 sacramentos, essas doutrinas não têm base na Escritura, mas na tradição oral da Igreja Católica, através do magistério e através do Papa, falando infalivelmente como eles pensam. Então, a principal diferença é com respeito à fonte de autoridade. Os protestantes creem que a fonte final de autoridade, o juiz máximo em todas as discussões e questões práticas e doutrinárias, é o Espírito Santo falando pela Escritura, enquanto que os católicos recorrem ao Papa e aos concílios para definir esses dogmas. E a partir daí, então, vêm as grandes diferenças. Com respeito à salvação, os protestantes insistem que nós somos salvos pela graça somente, mediante a fé em Jesus Cristo. O sistema católico é um sistema sinergista que envolve a participação do pecador na obtenção da graça salvadora para a sua redenção. Essas são as principais diferenças, ao meu ver, entre o catolicismo e o protestantismo. Então, como foi possível ser visto aí, é um vídeo muito curto, porém, um vídeo que traz, como se fosse uma metralhadora, atirando para todo lado coisas que a Igreja Católica não diz, mas que, segundo a mentalidade, a cabecinha do doutor Augusto Nicodemos, seria isso. Eu queria começar lendo um versículo que está nas Escrituras, porque ele alega que a Bíblia é a autoridade máxima, é o juiz máximo da regra de fé e moral dos protestantes, e que deveria ser do cristianismo, porque esse vídeo aí é as principais diferenças entre a Igreja Católica e o protestantismo. Então, o versículo é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vai dizer o seguinte: Todavia, se eu tardar, quero que saibais como deveis portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Que é a igreja do Deus vivo. E essa igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, o Dr. Augusto Nicodemos vai dizer que a Bíblia
é suficiente, né? Como autoridade, de regra, de fé. Ele vai dizer que a Bíblia é suficiente e daí já parte para a agressividade a respeito do magistério da igreja e da tradição. Ele não vai falar, ele faz uma confusão entre magistério da igreja e tradição e o Papa falando, né, infalivelmente, ex cátedra, com o dogma da infalibilidade papal. Ele faz uma mistura total aí. Eu vou tentar aqui tentar da maneira mais rápida possível falar a respeito dessa questão de revelação. Ele vai dizer que para os católicos ainda existe revelação, que para a igreja católica ainda existe revelação, que a revelação não se encerrou com Cristo, mas ainda Deus estaria se revelando no magistério da igreja e no Papa, né? Falando ex cátedra, como se falar ex cátedra fosse o Papa de repente fosse dormir hoje e amanhã ele dissesse: hoje eu acordei com a vontade de criar um dogma novo, né? Como se fosse isso. Mas vamos lá, vamos ver o que é que a igreja vai falar sobre a revelação. A igreja católica diz se a revelação ainda está aberta ou não, né? Porque ele disse que para os protestantes a revelação é a Bíblia, tudo foi revelado na Bíblia. E para nós católicos, segundo o doutor Nicodemos, a revelação não está completa, né? Ela está em aberto e Deus se revela todos os dias ou quando ele achar melhor na pessoa do Papa infalível. Aí ele diz como eles acham, como eles acreditam, né? Então vamos lá, vamos ver. Catecismo da Igreja Católica, estou aqui com ele em mãos. Vou até ficar assim para você ver que eu estou lendo dele, né? Catecismo da Igreja Católica, olha, no número 66, falando sobre a revelação. No número 65 vai dizer assim, Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Número 65 do Catecismo. Ele disse que nós estamos com a revelação aberta e Deus se revela todo dia quando quer com o Papa infalível. Mas vamos ver, olha, Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Deus tudo, número 65 do Catecismo, número 65 do Catecismo. Deus tudo disse no seu verbo, Jesus Cristo. Aí aqui ele vai usar o primeiro capítulo da carta aos Hebreus, como é que eu posso dizer? Citando. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Hebreus 1, do 1 ao 2. Cristo é o Filho de Deus feito homem. É a palavra única, perfeita e insuperável. Veja, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, em Cristo, o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão estas. São João da Cruz vai dizer, depois de tantos outros São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isto de maneira luminosa, comentando Hebreus 1, do 1 ao 2. Veja o que São João da Cruz vai dizer. Porque em dar-nos, como nos deu, seu Filho, que é a sua palavra única, e outra não há, tudo nos falou, veja, tudo Deus nos falou por seu Filho, não foi pela Bíblia, doutor Nicodemos. A Bíblia é um braço da revelação. A tradição apostólica é outra. Eu vou mostrar isso mais à frente, né? Tudo nos falou de uma só vez, nessa única palavra, e nada mais tem a falar. Então veja, São João da Cruz diz que Deus tudo nos falou de uma só vez em Cristo, a palavra, o verbo eterno, de uma só vez, nessa única palavra, e nada mais ele tem para nos falar.
Pois o que antes falava por parte aos profetas, agora nos revelou inteiramente, integralmente, completamente, dando-nos o tudo que é seu Filho. Então Jesus é a revelação plena, não é a Bíblia. A Bíblia é parte da revelação, né? Ou seja, manifesta parte da revelação. O próprio São João vai dizer que Cristo é a revelação plena, porém, nem tudo que Cristo fez, isso está em São João, capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 21, lá no finalzinho do Evangelho de São João. Cristo é a palavra do Pai, a palavra eterna do Pai que revela o Pai. Capítulo 1 de São João, versículo 18. O Filho unigênito revela o Pai, né? Então, esse Cristo que é a palavra do Pai plenamente, ele fez muitas coisas, muitas outras coisas que não foram escritas na Bíblia, doutor Nicodemos. Não foram escritas na Bíblia, né? Não foram escritas. E São João vai dizer que se tudo o que Cristo tivesse feito fosse escrito na Bíblia, não caberia no mundo tantos livros. Então, ou seja, a revelação plena é o Verbo eterno que se fez carne, o Filho que agora, atualmente, nos fala, porém, nem tudo que ele nos falou está escrito. E o que está escrito, a igreja vai deixar muito claro, que ainda não está completamente compreendido, porque o Espírito Santo vos revelará toda a verdade. Vos revelará. Não revelou toda a verdade, certo? Aí continua, número 66. Não haverá outra revelação, doutor Nicodemos. Não haverá outra revelação. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a revelação por excelência, plena, completa. Não se deve esperar outra revelação, porque não acontecerá, não existirá outra revelação até o dia em que Cristo volte, né? Então, quando Cristo voltar, aí é que não precisa mesmo de mais revelação alguma. Todavia, veja, todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Então, a revelação está terminada, mas não está completamente explícita. Por isso, o Papa, exercendo o ministério infalível, juntamente com os bispos, não é declarar no sentido de dizer, hoje eu quis declarar esse dogma, vai declarando aquilo que é fé da igreja e que ainda não tinha sido declarado como dogma, né? Por exemplo, algumas coisas que ele falou um pouco mais à frente no vídeo, né? Que ele vai falar que existem as doutrinas, né? A veneração dos santos, que ele diz que não está nas escrituras, mas ele precisa ler um pouco mais as escrituras com mais atenção, né? Por exemplo, santos do Antigo Testamento. Santos do Antigo Testamento. Por exemplo, José do Egito. Os ossos de José foi levado juntamente com o povo hebreu. É uma forma de veneração dos restos mortais de um santo do Antigo Testamento. Existe outro santo do Antigo Testamento que restos mortais dele chegou a ressuscitar um homem. Por exemplo, os ossos de Eliseu, um jovem que foi lançado dentro do sepulcro, da sepultura onde Eliseu estava, né, o cadáver, o esqueleto de Eliseu. Quando o jovem toca no esqueleto de Eliseu, ele ressuscita. Aí está inúmeros. Aí a gente vai para, são as chamadas relíquias de primeiro grau, partes do corpo. A gente vai para o Novo Testamento com as relíquias de segundo grau. Por exemplo, o apóstolo São Paulo, é dito que as pessoas pegavam os aventais de Paulo, que Paulo era trabalhador, curtia couro. As pessoas pegavam os aventais de Paulo, pegavam os lenços que Paulo havia usado e passavam esses objetos sobre pessoas enfermas e pessoas endemoniadas. E os demônios eram repelidos dessas pessoas e os enfermos eram curados.
Inclusive, poderíamos dizer, uma relíquia, mas que não pode ser contida em lugar nenhum, a sombra de Pedro. A sombra de Pedro, Pedro quando ia passando nas ruas, as pessoas colocavam os doentes e os endemoniados deitados em macas, porque quando Pedro passasse, quando a sombra de Pedro tocava ou passava por cima dessas pessoas, essas pessoas eram curadas. Então, a veneração dos santos, ele vai dizer que na Bíblia não está a adoração a Maria. Nós não adoramos Maria. Isso já foi refutado milhares, centenas de vezes em todo lugar do mundo. Nós não adoramos Maria, né? Todo mundo sabe disso, né? A mediação de Maria, né? A assunção de Maria. A assunção de Maria está lá, Apocalipse capítulo 12. É um retrato muito básico da assunção de Nossa Senhora. Ah, não, mas aquilo ali não é a assunção, não é Nossa Senhora, é a igreja. Espera aí. A igreja gera o Filho de Deus? Ah, não, é a igreja do Antigo Testamento. É as 12 tribos de Israel que está sendo representada. Não. Não, 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 não. Não, não. Não somente. Eu digo não somente porque pode até ser interpretado assim, como sendo um povo antigo ali, aquela mulher, sendo a antiga Israel. Mas, se você ler o relato de Apocalipse 12, você vai ver de forma plena e perfeita que São João faz uso da pessoa de Nossa Senhora. A mulher que está grávida, o dragão que se prostra diante, o dragão que se coloca diante da mulher, que está desejoso de devorar o seu filho logo nascesse. Ela fugiu para o deserto, Nossa Senhora fugiu para o deserto, junto com José e o menino Jesus, né? A terra veio em seu favor, né? Como inúmeras situações vieram em favor de Jesus, de São José e Nossa Senhora, e assim sucessivamente, né? Aí ele vai falar do purgatório. O purgatório está na Bíblia. Jesus falou do purgatório, não usando a palavra purgatório, mas Jesus disse, olha, será lançado na prisão e de lá não sairá até que pague o último centavo. Ou seja, Jesus vai dizer, não, o único pecado que não tem perdão, nem nesta vida, nem na vida futura, é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, existem pecados que na vida futura são perdoados. São os pecados das pessoas que morrem em estado de graça, ou seja, sem o pecado mortal. São João vai dizer na sua carta, olhe, se alguém peca de forma mortalmente, não é esse pecado que gera morte que você deve orar por ele, mas ore se a pessoa pecou e o pecado que ela cometeu não gera morte, e por esse sim deveis orar. E Jesus vai dizer, não existe perdão, nem nesta vida, nem na vida futura, para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, deixando a entender que existe um pecado que não gera morte, como São João diz, e que pode ser purificado, purgado após a morte. E aqui não está falando de um lugar, é um estado da alma, né? São João, ou melhor, São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, se eu não estou enganado, vai falar lá, né, que as pessoas, todas as nossas obras serão passadas pelo fogo. E ele vai dizer que existem obras que não resistirão ao fogo. Mas essas pessoas, mesmo as obras não resistindo ao fogo, serão salvas de alguma forma passando pelo fogo. O que é um fogo? Um fogo é o que purifica, né? Por exemplo, o ouro e a prata é purificado no fogo, né? Então, está aí. Mas, continuando, ele vai dizer, né? Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada completamente. Então, essas doutrinas que ele vai dizer que os 7 sacramentos não estão nas Sagradas Escrituras. Só sendo alguém que não estiver lendo as Sagradas Escrituras. Porque, por exemplo, batismo. Batismo, a gente tem o exemplo do batismo de Jesus, não é o batismo cristão, mas o batismo de João Batista não é o batismo cristão, mas tem o exemplo do batismo de Jesus. Jesus ordena o batismo, ir por todo mundo, fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? Nós temos aí o sacramento da Eucaristia, Jesus dizendo, São João capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 11, né? Isto é o meu corpo, quem comer da minha carne e beber do meu sangue viverá eternamente, e sucessiva, né? E etc, 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 né?
a crisma, né? A crisma está lá em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 8, quando vai dizer que Simão, o mago, né, percebeu que o dom do Espírito Santo era dado pela imposição das mãos. Simão queria comprar o dom do Espírito Santo, e ali a gente percebe nitidamente que é a crisma, né? Após o batismo. Por quê? Porque São Paulo, se eu não estou enganado, em Atos dos Apóstolos, chega em um determinado lugar, se eu não me engano é Éfeso, vai chegar lá, vai ter alguns cristãos, né? Alguns cristãos, alguns que criam em Jesus, que tinham abraçado a fé em Jesus. Porém, eles tinham sido batizados apenas no batismo de João. E o apóstolo vai dizer assim, olha, vocês foram batizados em qual batismo? Vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé? Eles vão dizer, a gente nem sabia que existia o Espírito Santo. E aí percebe-se a diferença, né? Vocês foram batizados em que batismo? No batismo de João ou no batismo de Cristo? Né? Não, fomos batizados no batismo de João. Então se impõe as mãos e se recebe o dom do Espírito Santo. E assim sucessivamente. Então, a confissão está lá. São João capítulo 21, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, né, o pecado de quem vocês perdoar serão perdoados, os pecados de quem vocês retiverem serão retidos. Também está lá em São Mateus capítulo 8, versículos do 1 ao 9, vai dizer lá que Jesus diz a um homem, teus pecados estão perdoados. E os protestantes daquela época, os fariseus, diziam, como assim? Só Deus tem poder de perdoar pecados? E Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Então, para que saibas que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, eu te digo, levanta-te e anda. E ali vai dizer que todos ficaram aterrorizados, assustados, porque Deus deu tal poder aos homens. Qual era o poder que estava sendo questionado? A cura ou o perdão dos pecados? O perdão dos pecados. E São Mateus vai dizer, e eles glorificavam a Deus por ter dado tal poder aos homens. Qual poder? O poder de perdoar pecado. Então o matrimônio está na Bíblia, Jesus fala dele, está no livro dos Gênesis, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, e os dois não serão mais dois, mas uma só carne. Né? A ordem, o apóstolo Paulo diz, né, o apóstolo Paulo teve as mãos, né, de Ananias impostas sobre ele, foi a imposição das mãos para que ele fosse ordenado. Depois ele mesmo ordena Timóteo, e ele vai dizer também a Timóteo que Timóteo não se apresse a ordenar, ou seja, a impor as mãos sobre ninguém. Então aí está o sacramento da ordem, a imposição das mãos, né? A unção dos enfermos, São Tiago capítulo 5, tem alguém doente entre vós, meus irmãos? Vá até a igreja, chama o presbítero para que ele unja com óleo, e ungindo com óleo o enfermo seja curado, seja purificado. Né? Ou seja, os 7 sacramentos estão nas Sagradas Escrituras, mas para o doutor Nicodemos não está. Então, quando a igreja diz, Catecismo da Igreja Católica, número 66, vai dizer, né? Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Então essas doutrinas que Nicodemos disse que não está na Bíblia, a gente consegue provar nitidamente que está. Aí ele vai dizer, caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Aí veja o que diz aqui o Catecismo no número 67. No decurso dos séculos houve revelações denominadas privadas, e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, né, essas aparições de Nossa Senhora e coisa e tal, elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé, porque o depósito da fé já foi revelado em Cristo. A função dessas revelações privadas, não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo. Então não tem nada a ver. Essas revelações privadas nem é para melhorar, como se estivesse faltando alguma coisa, ou completar, como se estivesse necessidade de um acréscimo ou de qualquer coisa que fosse, a revelação definitiva de Cristo. Mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja.
Aí ele diz, a fé cristã, Catecismo da Igreja Católica, número 67. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. No número 73, veja o que diz, que coisa maravilhosa. Deus revelou-se plenamente enviando o seu Filho, no qual estabeleceu sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de sorte que, depois dele, não haverá outra revelação. Aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, número 73. Acho que não vai dar para ver, né? Número 73. Certo? Então, o doutor Nicodemos vai dizer coisas que não é questões da igreja. Aí ele vai dizer que essas questões desses dogmas católicos, né, como por exemplo, veneração dos santos, adoração a Maria, que ele diz que não existe adoração a Maria, mas ele diz, né, sempre eles vão dizer que tem, mediação de Maria, assunção de Maria, o purgatório, os 7 sacramentos, ele vai dizer que não tem base bíblica, e a gente vê e dá para mostrar nitidamente que tem base bíblica. E depois ele vai falar de outro ponto, que é a justificação do homem. Ele vai dizer que para o protestante a justificação é somente pela fé. Veja, eles vão dizer que para o protestante a justificação do homem é somente pela fé. Ou, né, estão mudando aí a fala, vão dizendo aquilo que está próximo do que é a revelação da Igreja Católica. Ele está dizendo, como Nicodemos disse nesse vídeo, a justificação do homem é somente pela graça, mediante a fé somente. Então, continua a mesma coisa, somente a fé. Somente a fé. E ele vai dizer que a justificação católica é sinergista, né? Ele usa uma palavra assim, ou seja, para dizer que o homem coopera com a justificação. Certo? Então, para isso, eu vou querer ler algumas coisas do Catecismo da Igreja Católica. Eu sei que o vídeo já está longo, porque o vídeo dele foi um tiroteio, né, de blasfêmias e acusação contra a Igreja Católica, mas que não tem fundamento nem bíblico e nem tem fundamento doutrinal católico, segundo aquilo que é a doutrina da Igreja, certo? E ele fez uma mistura imensa, falando de magistério da Igreja, dizendo que o magistério da Igreja e o Papa seria coisas distintas, né? O magistério da Igreja, Jesus continua falando pelo magistério da Igreja, e o Papa infalivelmente esqueceu aí, não falou da tradição da Igreja, né? A tradição viva da Igreja. Então ele deixou isso de lado, né? Eu só queria falar uma coisinha aqui antes de ir para a justificação pela fé somente, como ele diz, a respeito da tradição. Ele vai dizer assim, né? A revelação entre a tradição, ou melhor, a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. A tradição e a Sagrada Escritura. Vai dizer assim, número 80 do Catecismo. Elas quem? A tradição e as Sagradas Escrituras. Elas estão entre si estreitamente unidas. Então é uma coisa só. É uma unidade perfeita. E comunicantes, pois promando, ou seja, manando, ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tende para o mesmo fim. Então, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura é uma coisa só, certo, doutor Nicodemos? Não são coisas elaboradamente, misteriosamente diferentes, distintas uma da outra, né? Tanto a tradição, como a Sagrada Escritura, tanto uma como a outra, tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Na Igreja, por quê? Veja,
tanto uma como a outra tornam-se presente e fecundam a igreja. E fecundam na igreja o mistério de Cristo. Por quê? Porque a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Não é as Sagradas Escrituras que é coluna e sustentáculo da verdade. É a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. E foi a igreja que declarou nos primeiros concílios ali, até com participação de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho de Hipona, né? Os concílio de Hipona, né? Os concílios ali que tiveram no primeiro século, com São Damaso I, foi os concílios que definiram, ou seja, a igreja que definiu o que é Sagradas Escrituras, para que o doutor Nicodemos pegue ela hoje e deturpe, né? Não sei se voluntariamente ou se por ignorância. E veja o que diz o número 81 do Catecismo, vai dizer assim: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida, sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que sob a luz do Espírito Santo, né, sobre a luz do Espírito, o Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam por todo o mundo, né? Então, aqui está o que é a revelação, né? É uma coisa só que acontece em Cristo Jesus e se manifesta, vamos dizer assim, respinga e se realiza de uma forma concreta na igreja por meio das Sagradas Escrituras e da Sagrada Tradição. E as Sagradas Escrituras e a Sagrada Tradição estão aí debaixo do crivo do magistério da igreja, né? Então, o magistério da igreja, número 85 do Catecismo, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, né, escrita ou transmitida oralmente, foi confiada unicamente a doutor Nicodemos. Não foi ao doutor Nicodemos. Foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Não é em nome do Papa, não é em nome dos bispos, em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, a Bíblia, ou a tradição apostólica, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, Jesus disse que o Espírito Santo conduziria a igreja, Jesus disse que o Espírito Santo ensinaria a igreja toda a verdade. Então, com a assistência do Espírito Santo, piamente ausculta, né? Piamente a escuta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. E deste único depósito de fé, tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se das palavras de Cristo a seus apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Então, aqui, para ele saber o que é magistério da igreja, o que é tradição apostólica, saber o que é infalibilidade papal, saber qual os braços da revelação, né, da revelação de Deus Pai em Jesus Cristo, né? Então, para entender isso. E depois ele vai dizer que a outra diferença entre o catolicismo e o protestantismo é a justificação somente pela fé, que inclusive eles
estão mudando o jargão, estão mudando a forma de falar. Eles vão dizer agora que é justificados somente pela graça mediante a fé, né? Ou justificados pela graça somente pela fé. Então, São Tiago, a carta de São Tiago, carta que o pai do protestantismo, Lutero, chamou de carta de palha, porque contradizia toda essa doutrina, né, que fideísta aí, né, que os protestantes falam de uma justificação somente pela fé. A carta de São Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 14, você lê aí depois em casa, até o versículo 26, vai falar sobre a fé sem obras, né? Vai falar sobre a fé sem obras. E aqui nesses versículos, tem um versículo que é o versículo 24, que vai falar somente pela fé. Mas não de forma positiva, mas de forma negativa, como crítica. São Tiago criticando aqueles que pensavam como o doutor Nicodemos e os protestantes, que o homem é justificado somente pela fé. Veja, São Tiago capítulo 2, versículo 24. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Os homens são justificados pelas obras e não somente pela fé. E ele vai dizer por quê? Ele vai dizer, do mesmo modo, ou melhor, ele diz assim, cadê? Versículo 19, ele vai dizer, crês que há um só Deus? Né? Somente a fé aqui, veja, somente a fé. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem, mas nem por isso são salvos. Aí ele vai dizer que, assim, versículo 26, assim como o corpo, um corpo humano, sem a alma é morto, é um cadáver, assim também a fé, sem as obras, é morta. Então, Nicodemos, não é somente a fé, né? Veja o respeito de justificação, né? A respeito de justificação. O vídeo ficou super longo, você lê o catecismo aí, número 1987 até 2005. Mas eu queria ler aqui algo que é bem interessante sobre a questão da graça, né? Ele vai dizer assim: graça é a maneira que o católico é justificado. 1996, número do catecismo. A graça. Nossa justificação vem da graça de Deus, não é das obras, certo, Nicodemos? Não é das obras. Nós somos justificados pela graça de Cristo, a graça de Deus, mediante a fé e as obras. Não é somente as obras, porque a igreja já condenou o pelagianismo, que dizia que o homem era salvo somente pelas obras. A igreja já condenou o luteranismo, que veio dizer que a justificação era somente pela fé. Tem um vídeo aqui no meu canal que diz, nem Pelágio nem Lutero, nem pelagianismo nem luteranismo, né? Você procura aí na playlist protestante. Nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é o favor, o socorro gratuito de Deus, que Deus nos dá para responder a seu convite. Então Deus manda uma graça e nós respondemos ao convite. Nicodemos vai dizer que de forma soberana Deus predestinou alguns para ser salvo e outros para a condenação. Então não tem como responder. O homem não tem como responder à graça e nem como resistir à graça segundo aquilo que é o calvinismo, né? Mas o catecismo vai dizer, a graça é o nosso favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder a seu convite. Torna-nos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina, da vida eterna. Aí ele vai dizer no número 1997, a graça é uma participação na vida divina, introduz-nos na intimidade da vida trinitária. Pelo batismo, o cristão tem parte na graça de Cristo, cabeça da igreja, como filho adotivo. Pode doravante chamar a Deus de Pai. Em união com o Filho único.
recebe a vida do Espírito, que nele infunde a caridade e forma a igreja. Esta vocação para a vida eterna é sobrenatural, depende integralmente da iniciativa gratuita de Deus. Não é o homem que se salva, é Deus que nos salva, Deus que inicia todo o processo de salvação. Pois apenas Ele pode se revelar e dar-se a si mesmo. Esta vocação ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade do homem, como também de qualquer outra criatura. A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. Trata-se da graça santificante ou deificante ou habitual, recebida no batismo, um dos 7 sacramentos que ele nega, né, que não há na Escritura. Em nós, ela é a fonte de toda a obra santificadora. Veja o que diz agora no número 2000. A graça santificante é um dom habitual, né, que nós recebemos no batismo. Uma disposição estável e sobrenatural para aperfeiçoar a própria alma e torná-la capaz de viver com Deus. Agir por seu amor deve-se distinguir a graça habitual ou graça santificante, disposição permanente para viver e agir conforme o chamado divino, e as graças atuais, que designam as intervenções divinas, quer na origem da conversão, quer no decorrer da obra da santificação. Número 2001. A preparação do homem para acolher a graça é já uma obra da graça. Então o homem a iniciativa não é do homem. Quando o homem se abre à graça, na verdade ele não está se abrindo por si mesmo. Essa abertura já é uma ação da graça. A graça é necessária para suscitar e manter nossa colaboração na justificação pela fé. Então nós recebemos a graça, essa graça nos mantém na vida de Cristo e pela fé nós colaboramos com a salvação, né? Pela fé e na santificação pela caridade. Então, a fé e a obra, a fé e a caridade, né? A fé e a caridade. Então essas duas ações, né? A fé também é uma ação humana, né? É dom de Deus, mas ela age na liberdade do homem. E a caridade. E ele continua dizendo: Deus acaba em nós aquilo que ele mesmo começou. Ou seja, ele começou enviando a graça para que a gente pudesse ter capacidade de se abrir a Deus, pois começa com sua intervenção, fazendo com que nós queiramos, e acaba cooperando com as moções de nossa vontade já convertida. Então a graça vem sobre nós, move a nossa vontade, né, convertida, converte a nossa vontade, e essa graça, além de converter a nossa vontade, move a nossa vontade, né? E veja o que é dito aqui no número 2002, porque não é o calvinismo, não é uma predestinação. Deus nos criou livre. Veja o que diz o catecismo. A livre iniciativa de Deus pede a livre resposta do homem. Não é o calvinismo, que Deus vem de maneira soberana, o homem não consegue responder a Deus e muito menos resistir à graça de Deus. É uma ação somente de Deus. Mas Deus não quis assim. Ele quis chamar. Eles chamam: eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrires, se tu atenderes, eu entrarei e farei comunhão contigo, farei refeição contigo. Então, a livre iniciativa de Deus pede a livre resposta do homem, pois Deus criou o homem à sua imagem, conferindo-lhe com a liberdade. Então, o homem só é imagem e semelhança de Cristo porque ele é livre como Cristo é, né? Então, a alma só pode entrar livremente na comunhão do amor. Deus toca, né? Olha,
Vou ler de novo. A livre iniciativa de Deus pede a livre resposta do homem. Então o homem é livre para responder a Deus ou para resistir à sua graça. Pois Deus criou o homem à sua imagem. Como Deus era livre, o homem também é livre. Como Deus é livre, o homem também é livre. Conferindo-lhe com a liberdade o poder de conhecê-lo e amá-lo. A alma só pode entrar livremente na comunhão do amor. Deus toca imediatamente e move diretamente o coração do homem. Ele colocou no homem uma aspiração à verdade, que é guardada pela igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade. A verdade e ao bem que somente ele pode satisfazer plenamente. As promessas da vida eterna respondem além de toda a nossa esperança e esta aspiração. Então tem mais aqui, né? Tem o número 2003, 2004 e o número 2005 para falar sobre essa questão, né? No número 2003 vai dizer assim: a graça é antes de tudo e principalmente o dom do Espírito, que nos justifica e nos santifica. Então veja, a graça é uma ação, um dom do Espírito Santo que nos justifica e nos santifica. Mas a graça compreende, né? Compreende igualmente os dons que o Espírito nos concede para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar. Nós não colaboramos por nós mesmos. É o Espírito Santo, por meio da sua graça, que nos torna capazes de colaborar com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, a igreja. São as graças sacramentais, que Nicodemos disse que não existem os sacramentos, são as graças sacramentais dos dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais, chamadas também de carismas, segundo a palavra grega empregada por São Paulo e que significa favor, dom gratuito, benefício. Então, nós podemos ver, meus irmãos, que são falácias e falácias e falácias. Então você pega um vídeo de 3 minutos, eu acho que não é nem 3 minutos o vídeo do Dr. Nicodemos, mas para você destrinchar toda a aberração que foi dita ali, você precisaria de horas. É porque aqui eu fiz algo muito corrido. Mas eu queria ler de novo, carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19, que é assim que os protestantes creem que é justificado. Versículo 19, crês que há um só Deus, tu tens fé? Fé suficiente para te salvar? Aí os protestantes dizem, nós temos. Aí ele vai dizer, crês que há um só Deus? Fazes bem. Faz bem em ter fé. Também os demônios creem e estremecem. E nem por isso são salvos. Né? E a posição católica. Versículo 24. São Tiago 2, 24. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E aqui acaba tudo. Então, meus amados irmãos, eu tenho pedido aos irmãos católicos, não se deixem conduzir, não se prendam por pastores protestantes, teólogos protestantes que falam bonitos, que têm uma boa retórica, mas que falam coisas a respeito da Igreja Católica que eles não conhecem verdadeiramente. É o caso desse vídeo do Dr. Nicodemos. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Amém.